Fala aí, galera do Dominantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, tá? E hoje continuamos aqui enveredando pela filosofia moderna, tá? E naqueles filósofos conhecidos ali como proto-iluministas, pré-iluministas e para alguns iluministas mesmo. Tá? Hoje vamos falar sobre o Francis Bacon, tem esse nome curioso, geralmente gera aí risadinhas, né? Alguém que vai nascer em 1561 e vai morrer em 626, então ele vive um período de transição na Inglaterra ali, né? Aqui está uma foto, né, do Francis Bacon, que alguns até dizem que era o Shakespeare, enfim. Tá? E o Francis Bacon, né, como nós estávamos dizendo, ele vai viver em um período de transição, tá, do contexto inglês. Tá? Ele está vivendo aquele período ali na qual a monarquia começa a perder um pouco de força, tá? E a burguesia, a gentry inglesa, começa a querer mais poder, o que vai ocasionar um pouco mais à frente, aí o Bacon já não era vivo mais, na Guerra Civil Inglesa. Então, entender esse contexto de transição, tá? Esse contexto de mudanças na Inglaterra é bastante importante para entender aquilo que o Francis Bacon vai dizer, até porque, como eu sempre falo com vocês, todo homem é fruto de seu tempo, beleza? Bom, o Bacon, ele era filho de uma família, tá, da baixa nobreza inglesa, ou seja, ele era daquela nobreza, né, que estava cada vez mais dependente da monarquia, não era aquela nobreza que possuía grandes lotes de terra, era de uma família ali que dependia bastante, né, das benesses ali da monarquia inglesa. Justamente por isso, ele vai trabalhar na corte de Elizabeth I, né? Esse período do reinado de Elizabeth I, tá? De 1557 a 1603, é considerada a idade de ouro inglesa e talvez onde serão assentadas as bases para o que futuramente virá a ser a Revolução Industrial, então é um período muito importante, tá? Ele vai ser chanceler do James Stuart I, né, esse monarca também vai ser importante, especialmente ali na questão com a Escócia, né, que ele assume após a morte de Elizabeth I, iniciando ali a monarquia Stuart, tá? E ele será um adepto do empirismo, tá? E o que seria o empirismo? Apesar dessa ideia ser muito valorizada no século das luzes, no século XVIII, essa ideia do empirismo ela já vinha sendo debatida desde o século XVI. O que seria o empirismo? É uma valorização das sensações, dos sentidos, daquilo que se pode medir, aferir, ver, tocar, cheirar. Tá? E essa é uma corrente que vai ser especificamente forte na Inglaterra. Nós vamos ter ali alguns defensores, né, do empirismo, como o próprio Francis Bacon, como posteriormente David Hume, tá, que tem aula aqui também falando sobre ele, como o próprio John Locke também tem aula aqui falando sobre ele. Tá? Então essa corrente empirista ela é muito forte, especialmente na Inglaterra, enquanto a corrente, né, cartesiana, digamos assim, ela vai ser um pouco mais forte no continente, um pouco mais forte na França. Também tem uma aula falando de René Descartes aqui, mas isso aí a gente vê num outro momento. Beleza? Bom, as ideias do Francis Bacon, elas vão ser sintetizadas em um método chamado empirismo indutivo, onde o experimento, a sensação, já que você não podia ficar à mercê da natureza, ela seria induzida, beleza? E a partir de uma observação, beleza? E essa observação, ela teria algumas métricas, algumas etapas a serem seguidas. A primeira etapa seria uma observação rigorosa dos fenômenos naturais, ou seja, observar como que as coisas acontecem, o que vai levar a chuva a acontecer, os raios, as tempestades, o mar, o sol, a noite, enfim, observar atentamente os fenômenos, tá? Aqueles que são transitórios, aqueles que são perenes, e justamente tirar conclusões a partir disso. Posteriormente, fazer uma organização racional do que foi observado, ou seja, a partir dessa observação, desse empirismo, tá? Você tentar organizar um modo, um método racional, tá? Para organizar o que foi observado. Ou seja, não usar justificativas como coisas sobrenaturais, celestiais, místicas, mitológicas, tentar estabelecer bases mais terrenas, mais sóbrias para a sua análise. Posteriormente, a partir dessa observação e dessa organização em bases racionais, seriam formuladas hipóteses, ou seja, hipóteses do porquê daqueles fenômenos estarem ocorrendo. E a partir dessas hipóteses, você faria uma comparação experimentando se seria possível ou não, tá, repetir esse experimento e
tentar fazer uma outra observação na medida do possível, seguindo os mesmos passos também na medida do possível, tá? E a partir daí é que se estabelece o método empírico indutivo, que seria basicamente o quê? Uma experimentação, tá, de exemplos específicos para se chegar a verdades maiores. Ou seja, eu tentaria reproduzir esse método que nós debatemos aqui agora: observação, organização, formulação de hipóteses e comparação e repetição, tá, com exemplos mais específicos para tentar chegar a uma espécie de ordem, ou seja, a uma espécie de organograma funcional em nível maior, para tentar estabelecer ali uma tentativa de medição, tá, e de análise de como é que o mundo ao seu redor funcionaria. Lembrando aqui também que nesse momento a questão matemática ela também é muito forte. Então, mais do que o empirismo indutivo, mais do que o método empírico indutivo, também era bastante importante você tentar organizar as coisas, já que existia uma certa crença de que a razão, tá, e talvez essa seja a principal ideia, o principal motor do iluminismo, que a razão resolveria todos os problemas, ou pelo menos encaminharia a resolução dos problemas. Então, essa questão de tentar organizar as coisas em métodos e modelos é uma característica desse contexto e, obviamente, também será uma característica do pensamento do Francis Bacon, que é um homem de seu tempo. Bom, além disso, falando sobre outras ideias do Francis Bacon, né, nós temos as chamadas teorias dos ídolos. O que são essas teorias? Basicamente são caminhos que não se deve seguir. Então, a teoria dos ídolos, ela é uma teoria negativa, ou seja, coisas que não deveriam ser feitas, tá, para não atrapalhar o método empírico indutivo. Beleza? Então, ela não é uma teoria positiva, ela é uma teoria, tá, na qual não se deve seguir, ou seja, erros que não se deva cometer. A primeira questão é o ídolo da tribo, de que o nosso pensamento distorce a realidade, ou seja, que as nossas experiências, aquilo que vivenciamos, aquilo que pensamos, ideologias, amores, afetos, atrapalham, distorcem como nós enxergamos a realidade. Então seria muito perigoso, tá, ou seja, a partir de uma premissa sua e fazer uma observação da natureza. Por isso, tá, que essa corrente do Francis Bacon defende tanto o empirismo, ou seja, quando você parte de uma base para aí sim, com observação e percepção, começar a desenvolver teorias, beleza? Porque sendo um ídolo da tribo, ou seja, uma experiência que você já possuía, poderia prejudicar a sua análise, a sua observação. Outra questão também é o ídolo da caverna, que fala sobre seletividade no processo de experimentação, ou seja, preconceitos. Resultados e situações que você não gosta, que você não tenha muita proximidade, poderiam te levar também a incorrer no mesmo erro. Ou seja, caso o seu experimento, sua observação dê um resultado que você não estava esperando, tá, você pode simplesmente ignorar isso e você estaria indo contra ao método empírico indutivo, ou seja, nem sempre os experimentos que você faz, as observações que você faz, levarão a resultados que você esperaria ou que você gostaria que acontecesse, tá? Então é importante não ser seletivo na sua observação, simplesmente observar, valorizar suas sensações e a partir disso, tá, você formular hipóteses, gostando você delas ou não. Outra questão também é o ídolo do foro. O que seria isso? Criar uma linguagem específica para não causar confusão. E esse ponto é bastante importante, tá? Porque a ciência, hoje em dia, ela se prevalece dessa questão, tá? Dos termos científicos. E para que isso é tão necessário? Justamente para não causar confusão e para se haver uma linguagem universal científica. Ou seja, se eu uso um termo aqui no Brasil, em Burkina Faso, em Israel, na Nova Zelândia, na Rússia, as pessoas vão usar aquele mesmo termo. Por mais que seja em outro idioma, outros caracteres, mas o termo, ele será o mesmo. Até porque as línguas da ciência são o latim e o grego, às vezes as duas, inclusive, até misturadas. Tá? Então, essa linguagem universal, ela, entre aspas, criaria uma grande comunidade científica que trocaria experiências e valores adquiridos por experiência e observação, e ficaria mais fácil, porque se cada um usasse um termo,
tá? Em diferentes línguas e dentro, de repente, numa mesma localidade. Cientistas usassem termos diferentes para coisas similares. Então, essa questão de criar uma linguagem específica e de não causar esse conflito, essa distorção, tá? De terminologias é também muito importante. E o ídolo do texto que fala sobre cuidados com pensamentos do passado. O que isso quer dizer? Experimentos ou experiências ou lembranças que você já tenha tido podem também atrapalhar na sua análise e na sua observação. Muitas vezes porque a nossa memória ela é afetiva, a nossa memória nos trai. Às vezes um episódio que nós lembramos com muito carinho, como muito maravilhoso, foi simplesmente um episódio normal. Mas que pelo contexto que nós estamos vivendo, de nós sermos mais jovens, ou estamos num momento muito feliz, ou estamos próximos de alguém que nós gostamos muito, isso pode atrapalhar as nossas lembranças. Isso é bastante verificável quando você divide experiência com outra pessoa. Aquela pessoa vai lembrar daquele episódio de uma maneira, você vai lembrar desse episódio de um outro. Tá? Assim como alguma coisa pode ser muito engraçada para você e para outra pessoa ser constrangedora. Ou então um episódio pode ser ter muita adrenalina para você e para outra pessoa ser assustador. Ou seja, duas pessoas que vivenciaram o mesmo evento, mas que vão perceber de maneira diferente. E essa aqui é a questão que Francis Bacon alerta, que as suas memórias e percepções, elas podem levar a uma traição dos seus ideais, a uma traição dos resultados, a uma distorção de ideias que pode ocasionar erros em análise sobre os experimentos científicos, beleza? E a sua observação empírico-indutiva. Beleza, galera? Tranquilo? Então é isso. Tamo junto. Francis Bacon é um filósofo bastante tranquilo, tá? As ideias deles não são muito complexas, pelo menos no que é cobrado para o Enem. Então, acho que ficou tranquilo para vocês aqui fazerem essa análise sobre um dos primeiros aí, iluministas, ou pelo menos um dos primeiros empiristas. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Grande abraço. Valeu!